É, ô Carlos, pra gente, o nosso intuito aqui sempre, quando a gente vem bater um papo com alguém, é sempre falar a verdade sobre o mercado. O que que é verdade sobre o mercado? A gente vai bater um papo falando sobre as dificuldades, que como a gente que é trader ou como que a gente está no mercado sabe como que é, falar a verdade, a realidade, né, do nosso dia a dia e tudo mais. Porque na verdade hoje as pessoas vendem muitos sonhos, né? E isso foge um pouco da nossa realidade, da gente que está no mercado, como eu já disse, no dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória inicial, como que você começou, como que, como que foi o seu, como que você conheceu as criptomoedas, qual que foi o seu primeiro aporte, basicamente, Bora. como que você iniciou? Bora lá. Não, muito interessante a pergunta e vou tentar ser rápido para não ter que explicar tudo, porque há muita coisa para dizer aqui, né? Sim, Portanto, vida de trader, não é? Eu não sou propriamente trader, eu sou mais swing trader e investidor. Tudo bem que de vez em quando faço um day trade, mas não é a minha profissão, até porque eu não gosto de viver com essa ansiedade total, senão depois perco eh, a minha família, não é? Que eles põem-me fora de casa, porque eu depois fico muito estressado, não é? Então eu comecei nos mercados. Os mercados para mim já não são novidade, eu já tenho 30 anos, opero, ou melhor, já conheço os mercados desde os meus 23 e, portanto, são 7 anos de conhecimento de mercado. Cripto é muito recente, 2020. Conheci criptos em 2018, mas não comecei a estudar criptomoedas. Basicamente apresentaram umas criptomoedas, mas eu, como venho de economia, para mim não fazia muito sentido o nome criptomoeda, tendo em conta que para mim moeda é algo que tem um banco central por trás, não é? E então para mim fazia-me ali uma certa confusão e pronto, não quis saber. Depois quando eu fui estudar no Covid, vi, pá, no Covid todo o mundo desabou, a Bitcoin também, mas a Bitcoin depois começou a escalar e eu, calma, isto não existe, isto não está aqui, portanto, isto se calhar tem mais qualquer coisa. E às custas disso é que eu fui estudar, comecei a estudar um pouco e pronto. E depois, claro, é o arrependimento, claro, não é? De eu dizer, Carlos, tu nunca mais vais dizer ou falar sobre um tema ou recusar um tema sem estudar primeiro, porque tu podes estar a rejeitar uma coisa que era muito interessante. E foi isso que eu depois achei, da Bitcoin principalmente, uma coisa surreal, ou seja, valores e ideologias que até encaixam na minha essência como pessoa e opa, esquece, adorei. Depois entrei, não entrei logo na queda, entrei depois da queda, portanto podemos estar ali a falar na faixa dos 14, 16 mil e se queres saber como é que eu entro, entrei logo pela madeira boa, não é? Que é, entrei logo em mercado de futuros, e portanto derreti uma banca de 2.000 paus, assim, em duas operações fáceis. Portanto, eu sei exatamente dizer onde é que eu perdi no gráfico, porque eu sei exatamente aquela cabeça de Bart Simpson que eu nunca mais vou esquecer na vida. Mas lá está, tudo tem uma coisa má para trazer coisas boas, não é? Depois dessa coisa má, basicamente reformulei completamente a minha estratégia e criei uma coisa que eu chamo a minha gestão de risco da CryptoFlex e a partir dali foi completamente diferente e aí pronto. Nós temos que entrar e levar uma porrada em cheio para perceber exatamente como é que funciona. É mais ou menos isto. quem nunca perdeu dinheiro no mercado futuros, né? Pô. O cara fala. Eu acho que o único que não perdeu aqui ainda foi o Gabriel, né, Gabriel? Não perdi ainda não. O Gabriel tá preso numa Mas moeda, Carlos, um ano. mas eu não Um chegar a ano. O perder, Gabriel tá não. preso numa moeda. Eita! No mercado Qual é, futuros. qual é a moeda que ele está preso? SFP. SFP. Nem conheço. Conhece? Não. Tem um ano, né? Ó, a moeda que ele tá preso, quando ela vai, eu acho que já tem um ano, né, Gabriel? Já tem que É fazer um um bolinho pra ela, lá pra ele. Já tem que fazer um bolinho. Virou um monstrinho de estimação ali. Muito bom. Ô, Carlos, Oi. legal saber um pouco do início da sua trajetória e interessante que você falou que começou logo da pior parte, né? Uhum. Você fez algum curso de alguém? Se você fez, né? Se você quiser falar também pra gente, Uhum. compartilhar um pouco. Foi daqui do Sim. Brasil, foi de Portugal ou foi de outro país? Eu sou um eterno estudante. Para vocês terem uma noção, eu faço curso de toda a gente em todo lado. Portanto, eu já, como eu digo, desde os meus 23 anos já conheço gráficos há muito tempo, mercados. Aliás, porque não comecei em cripto, comecei em ações, mercado de ações. Portanto, eu já conhecia muitos cursos do passado.
o gráfico é igual. Claro que em cripto tem alguns detalhes que depois a experiência ou a nossa experiência depois no gráfico vai dando para nós conhecermos alguns detalhes que são diferentes, mas também já fiz vários cursos de cripto, portanto, se há coisa que eu costumo recomendar às pessoas é efetivamente fazer cursos. Primeiro, para quem está a começar, para evitar gastar muito tempo, é uma estratégia muito interessante, ou seja, tempo é dinheiro, em vez de ter que esperar 3, 4, 5 anos para ganhar alguma experiência, pode logo encurtar caminho, fazer um curso e ainda assim vai precisar da experiência na mesma. E depois eu gosto de estudar porque lá está, às vezes alguém pode ter uma ideia que eu não estou a ver e eu gosto de saber até para eu poder me atualizar, senão eu sinto que fico para trás. Sou uma pessoa que está constantemente a estudar sobre qualquer tema, por exemplo, na minha área, que é economia e finanças, eu tenho que estar constantemente a estudar, porque uma verdade hoje, amanhã é uma mentira, se eu não continuar-me a desenvolver, eu não tenho hipótese. A probabilidade de eu amanhã estar a dizer uma estupidez é muito grande. E sim, fiz vários cursos. Aliás, eu atualmente ainda tenho mais uns 4 para fazer que comprei, mas ainda nem peguei. Ainda não tive tempo, mas já comprei. Legal. E vocês têm pessoal do Brasil com bons cursos, atenção. O Carlos, mas Oi. assim, no mundo cripto, você se inspira em alguém assim, algum professor, algum mentor que encheu assim de vida, né? Te fez atentar para o mercado? Assim, atentar para o mercado não, mas depois houve pessoas que me fizeram estar mais dentro do mercado. Por exemplo, podemos começar pelo professor Rodrigo Miranda, foi se calhar a pessoa que eu mais acompanhei. Sim, Universidade do Bitcoin, inclusive também fui aluno dele. Quis conhecer também. Legal. Fui, quis conhecer também o método de trabalho do professor Rodrigo Miranda. Aliás, professor Rodrigo Miranda, a gestão de risco dele ajudou-me a melhorar a minha. Ou seja, eu tinha uma minha criada por mim e depois às custas dele melhorei a minha e agora até já tenho uma nova versão da minha ainda mais à frente. O professor Rodrigo Miranda foi, sem dúvida, talvez a pessoa que mais me impulsionou, porque eu também do Brasil já conhecia outros criadores de conteúdo, por exemplo, o Fernando Ulrich, que é uma pessoa que eu acompanho muito a nível económico, também fala sobre cripto, mas foi por aí. Portanto, do Brasil, se eu falo em alguma pessoa que eu realmente passei assim, a dar muita atenção, foi o professor Rodrigo Miranda. Claro, depois tem muitos outros que também toda a gente conhece, desde o Criptomaníacos, o próprio Augusto Baques, entre outros. Não quero aí desprezar ninguém, mas entre outros, não é? Mas sim, Rodrigo Miranda talvez tenha sido o principal. Aí do Brasil, se for depois falarmos de outros, há outros também pelo mundo. Mas não tenho assim um mentor propriamente, mas tem uma pessoa que eu gostei e que me fez continuar no mercado, que foi o professor Rodrigo Miranda, exatamente.